Beto, você já reparou que a nossa sombra nunca é igual ao longo do dia? Já sim, Mari. Já sim, olha só. De manhã, já percebi que ela fica comprida, Sim! né? Ao meio-dia, ela fica bem curtinha. E à tarde, ela cresce de novo, mas agora para o lado oposto. E como que eu sei disso? Porque eu já brinquei muito, né? E observou o céu também, né? O céu, o sol, As o movimento, sombras. os movimentos dos astros. Que legal, Beto, eu também adoro esse tema, viu? E isso acontece porque a Terra está girando e a luz do Sol chega em ângulos diferentes em cada momento do dia. É o que a gente chama de movimento aparente do Sol. Parece que o Sol está se movendo, mas na verdade é a Terra que gira. E dá até para fazer uma experiência divertida. Diga. Colocar um brinquedo no chão e marcar a sombra dele pela manhã, de tarde e depois no final do dia. Assim, dá para ver como ele muda de lugar e também de tamanho. Nossa, eu achei muito legal e vou fazer, hein? Olha, e não é só isso. Os antigos usavam as sombras para marcar as horas, criando os primeiros relógios de sol. Que incrível, né? Agora nós vamos assistir a outra videoaula da professora Andriele, que tem o nome O Caminho da Sombra. Olá, pessoal! Eu sou a professora Andriele, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Você já reparou como sua sombra muda de lugar e de tamanho ao longo do dia? Às vezes, ela fica bem comprida e em outros momentos parece sumir. Mas por que isso acontece? É isso que vamos descobrir nessa aula sobre o caminho da sombra. Desde os tempos antigos, muito antes de existirem relógios, celulares ou calendários, as pessoas já tinham vontade de saber as horas. Elas queriam saber quando plantar, quando colher, quando descansar e quando trabalhar. Foi assim que elas começaram a observar o céu, o sol e as sombras. Um dos instrumentos mais antigos para marcar o tempo foi o relógio de sol. Era simples, colocava-se uma vara ou um objeto no chão e ao longo do dia as pessoas percebiam que a sombra mudava de lugar e de tamanho. Quando a sombra estava bem comprida e apontando para o oeste, por exemplo, era de manhãzinha, como mostra esta primeira figura. Quando ela ficava pequena, bem debaixo do objeto, era por volta do meio-dia, como mostra a segunda figura. Depois disso, a sombra crescia novamente, mas em outra direção, como mostra a terceira figura. Assim, as pessoas conseguiam medir o tempo só com a sombra. Mas por que a sombra muda assim? Será que o sol se mexe no céu? Na verdade, não é o Sol que se move, é a Terra que gira. A Terra faz um movimento chamado de rotação, girando em torno de si mesma. Esse movimento dura 24 horas e é o que faz acontecer o dia e a noite. Quando olhamos para o céu durante o dia, vemos o Sol nascer do lado leste, subir no céu e depois se pôr no lado oeste. Isso dá a impressão de que o Sol está se movendo no céu, como se ele estivesse andando de um lado para o outro. O movimento de rotação da Terra faz com que pareça que o Sol está andando no céu, mas ele continua parado. Usamos a palavra parece porque é só o jeito como a gente vê o Sol daqui da Terra, mas não é o que realmente está acontecendo. Esse tipo de ilusão é chamado de movimento aparente. É esse movimento aparente do Sol que faz com que as sombras mudem de direção e de tamanho.
Você pode fazer uma experiência simples. Fique parado no mesmo lugar, no quintal ou no pátio da escola e peça para alguém desenhar sua sombra no chão com giz. Depois, volte ao mesmo lugar algumas horas e veja como a sombra mudou. Ela pode estar mais curta, mais comprida ou apontando para outro lado. Isso acontece porque a Terra girou em torno do seu próprio eixo e mudou sua posição em relação ao Sol. Isso causa a impressão de que sua sombra caminhou. Então, resumindo para vocês não esquecerem, dizemos parece porque é só o que os nossos olhos veem, mas não é real. O Sol não anda. Quem gira é a Terra. Chamamos isso de movimento aparente do Sol porque é só uma aparência, não um movimento de verdade. A Terra gira em torno de si mesma e este movimento se chama rotação. Está conseguindo acompanhar todas as informações até o momento? Vamos continuar com os nossos estudos. Como eu disse anteriormente, há muito tempo atrás, as pessoas começaram a tentar entender e contar o tempo durante o dia. Os egípcios, junto com alguns povos da Ásia Ocidental, foram os primeiros a dividir o dia em 24 partes. Como fazemos hoje, para saber a hora, eles criaram um instrumento muito inteligente e simples, o relógio de sol. Esse tipo de relógio usava uma haste em pé, vertical, colocada sobre uma base redonda. Quando o sol brilhava, essa haste fazia uma sombra que se movia ao longo do dia, marcando as diferentes horas conforme a posição do sol no céu. Acredita-se que os primeiros a usar o relógio de sol foram os babilônios, mas há registros de sua existência no Egito por volta de 1500 a.C. Um dos exemplos mais antigos é chamado de régua egípcia e pode ter pertencido ao faraó Tutmés III, entre os anos de 1504 e 1450 a.C. Hoje, esse instrumento está exposto no Museu de Berlim, na Alemanha. Observar o sol e as sombras sempre foi algo muito útil. Hoje em dia, mesmo com tantos tipos de relógios modernos, esse conhecimento ainda é importante. Engenheiros e arquitetos, por exemplo, usam o estudo das sombras para planejar as construções das casas, prédios e escolas. Eles pensam onde o sol vai bater mais, em que horário vai estar mais quente e como aproveitar melhor a luz natural. Os fotógrafos precisam saber qual é o melhor horário para tirar uma foto com boa luz. Se o sol estiver muito forte ou no lugar errado, pode criar sombras indesejadas no rosto das pessoas ou nos objetos. Os agricultores cultivam plantas e alimentos e precisam entender como o sol ajuda as plantas a crescerem. Algumas plantas gostam muito do sol, outras preferem mais a sombra. Os paisagistas e jardineiros também usam esse conhecimento. Quando vão montar um jardim, eles escolhem onde cada planta vai ficar, observando se o local recebe luz direta do sol ou se está quase sempre na sombra. Isso garante que o jardim fique bonito e que todas as plantas cresçam saudáveis. Os meteorologistas que estudam o tempo também observam o sol e as sombras. Eles sabem
que a quantidade de luz solar influencia na temperatura, nas chuvas e no clima. Tem também os astrônomos, que estudam os astros, como o Sol, a Lua e os planetas. Eles usam as sombras para entender como a Terra se move e como acontecem fenômenos como eclipses e fases da Lua. Como podemos ver, o conhecimento sobre o Sol e as sombras é muito importante em várias áreas. Ela ajuda a cuidar melhor das plantas, prever o tempo, tirar boas fotos, construir casas com conforto e até entender os movimentos do planeta. Saber observar o céu e as sombras pode parecer algo simples, mas é uma sabedoria que faz parte da história da humanidade e ainda nos ensina muito hoje. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje e para expandir a sua aprendizagem, não esqueça de acessar o portal Conexão Escola e descobrir novos conteúdos. Vejo vocês na próxima aula. Até mais! Gente, que legal! Beto, eu entendi agora porque a sombra parece se movimentar junto com o sol. Muito legal, né? Muito. E observar isso nos ajuda, Mari, a perceber a passagem do tempo e também a importância da luz para o nosso dia a dia. Exatamente! Hoje nós descobrimos que os contos de fada encantam e ensinam e que até as sombras podem ser nossas professoras, mostrando os mistérios da Terra e do Sol, né, Beto? É, isso aí. Foi um encontro entre imaginação e ciência, fantasia e conhecimento. E se você quiser rever este programa ou acessar outros conteúdos, é só acessar o portal Conexão Escola pelo QR Code, pelo endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada pela companhia, pessoal. Continuem lendo, brincando de imaginar e observando o mundo ao redor. Beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau e até o próximo programa.